Então, voltando lá àquela história da formação da capitania do Rio. Então, nós tínhamos 4 ou 5 freguesias no centro, certo? Do que hoje é a cidade do Rio de Janeiro. E aí, o recôncavo da Guanabara, né? Uhum. As margens da Baía de Guanabara já estavam sendo ocupadas, já estavam começando a produzir. Uhum. E aconteceu que precisava, né? Surgiu a necessidade do Estado controlar. Controlar porque o Estado precisa saber quem está lá, certo? E precisa cobrar imposto. Então o padre vai para lá não só por causa do dízimo, ele vai também por causa do imposto. Afinal, é uma estrutura do Estado, certo? Então a freguesia é uma unidade política administrativa, né? Uma espécie de distrito, se a gente for comparar com o que nós temos hoje, né? Republicano, seria um distrito. E esses distritos podem virar cidades. Era justamente isso, entrando nessa questão de freguesias. Eu já li em várias fontes que a freguesia de Porto das Caixas é a mais antiga das freguesias do Recôncavo da Guanabara. Isso procede, é isso mesmo? Então, procede, certo? Só que ela não é a única. Aí, uma coisa interessante. Porque essas 4 ou 5 freguesias, agora não me vem a memória, no centro, né? Vamos deixar o Rio de Janeiro, né? O foco é a história da Baixada. Em 1647, certo? O rei, né? Dom João, da época, foi ele que realizou o fim né? Acontece esse fim do reinado filipino, o fim da União Ibérica, ele se torna rei, certo? Em 1640. E aí o Dom João, ele vai, se não me engano, acho que é Dom João IV, ele vai, então, administrar Portugal, e aqui no Rio precisava, né, de maior controle. Porque, inclusive, essas pessoas que estão no recôncavo da Guanabara, 1640, são pessoas que são cristãos novos. Certo? Sefarditas. São judeus Judeus sefarditas. sefarditas. Né? Os judeus foram expulsos de Portugal, Criptojudeus. né? Em 1497, se não me engano. Então, quem continua em Portugal foi transformado automaticamente em cristão novo. A Inquisição. Certo? E nós tínhamos sefarditas também aqui. Então era uma questão ideológica religiosa, uma questão de controle do Estado. E aí o prelado loureiro, certo? Uhum. Que era quem administrava a principal freguesia, né? A freguesia sede do Rio de Janeiro. Ele, olha, precisamos de mais freguesias no recôncavo. E aí então ele pede um alvará, né, de funcionamento de 4 freguesias. Entre elas, né? Vou começar Santo Antônio de Antônio de Sá. Que é o Santo Porto Antônio das de Sá. Caixas. Porto Antônio das de Sá, Caixas. sim. Santo Antônio de Sá. Guaxindiba, se não me engano, é isso? Guaxindiba? Não. Eu anotei aqui. Vem cá, mas tem, vem cá, sei, mas tem a olha- freguesia do Pilar também. Onde é Porto das Pilar Caixas não foi? Então, o Vila registro Santo da Antônio freguesia de Santo Pilar Antônio de Sá foi a primeira. Freguesia do Pilar de Do- Guanabara. do Recôncavo. são os 4 juntos. É essa de Santo Antônio de Sá, né? Santo Antônio de Macacu, se não me engano. São Gonçalo de Guaxindiba, acho que é isso. O São João Batista de Trairaponga e Nossa Senhora da Apresentação de Irajá. São as 4. 1647. Então elas são no mesmo alvará, o mesmo documento. Então não tem como ela ser, né? Mais antiga. Santo Antônio de Macacu não tem como ser a mais antiga da Baixada, porque as 4 foram Lá criadas não é no mesmo considerado alvará. Baixada, é chamado de Recôncavo, né? Porque eu não sei se é porque até hoje eu não entendo. Porque a Baía de Guanabara, ela não era... Não sei houve se é os uma questão aterramentos social, também, não né? é isso? Não sei se é uma questão geográfica ou social Então. que Itaboraí não é considerado Baixada. Vamos lá, era tudo Rio, era tudo da cidade do Rio. Essas tudo Rio de freguesias Janeiro. são criadas e a matriz dessas freguesias, né, o bispo, enfim, quem comanda, continua sendo o Rio de Janeiro. Essas freguesias são espécies de bairros do Rio de Janeiro, Sim, da isso é cidade do Rio de Janeiro. E Bagé também, De uma banda Bagé a também outra. foi- Então elas estão ocupando isso aí. Certo? Então é o mesmo alvará. Até que eles Essa falam freguesia. assim, a banda da além desta cidade. Isso. Pega do fundo da Guanabara.
Essa. E do outro lado também Niterói.